Reverência, vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu queria falar nessa oportunidade sobre a paciência nas aflições. A paciência nas aflições. É um assunto que se deve ser ensinado logo quando alguém começa a ouvir a palavra de Deus. Porque quando as pessoas adentram numa igreja, na casa do Senhor, elas vêm carregadas de problemas, vida pesada, e começam com as primeiras palavras. Tudo é novidade. Tudo é maravilhoso. É um mundo novo. Mas, rapidamente, precisam ser discipulados para que na primeira aflição, primeira dificuldade, já possam ter uma certa base para se firmar. Então vamos ler uma passagem aqui na epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículo 15 a 18. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 15 a 18, diz assim: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? E nesse versículo 18, há uma versão que diz assim: e se o justo, com dificuldade, se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Eu gosto muito daquela frase que se diz: o cristão é um pecador que não vive no pecado. Ontem, nosso culto, à noite, na hora da oração, no agradecimento ao obreiro, expressou esta frase. Estávamos todos orando e ouvimos: o crente é um pecador que não vive no pecado. E aqui o apóstolo Pedro, nessa primeira carta, ele trata de perseguição, sofrimento, aflições do povo de Deus. Sabemos que o Senhor prova o justo, mas a sua alma abomina o ímpio. E ninguém de nós somos justos por nós mesmos. A Bíblia diz que o ser humano é justificado pela fé em Jesus Cristo. E essa fé em Jesus Cristo é uma fé comprometida, obediente, fiel. São fruto que vai brotando naquele que ouve as palavras de Jesus Cristo. Há uma mudança interior que o Espírito Santo faz. Então Pedro escreve nessa carta para cristãos. Me lembro também agora de Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse assim: vigiai justamente e não pequeis. Digo isto
para vergonha vossa, porque muitos não têm o conhecimento de Deus que vocês já têm. Então os coríntios haviam crescido um pouco no entendimento da fé, mas não estavam agindo de acordo com a crença. Por isso que Paulo diz: vigiai justamente e não pequeis. Porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha vossa. Então aqui diz Pedro, que nenhum de vós padeça como homicida. Temos que tomar cuidado com o rancor, a ira, porque João fala que aquele que tem ódio é homicida. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor. A Bíblia diz: não devemos pagar o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. O malfeitor é aquele que vive na prática do mal. E todos os males desta vida vêm do pecado. Mas Pedro diz assim: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nesta parte. Na Bíblia há muitos nomes sinônimos: cristão, crente, discípulo, os do caminho, santos. Aos santos que estão em Corinto, santificados em Cristo. Então, quando alguém aceita Cristo como Senhor e Salvador, é santificado, é lavado, é justificado. Aleluia! E Pedro está dizendo que se nós passamos por alguma aflição, uma dificuldade, como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Há muitos lugares, nos dias de hoje, não só na igreja primitiva, que há perseguição religiosa, lugares difíceis. Podemos assim dizer, alguns países da África, vou aqui dar exemplo, a Nigéria, que é um país que tem aproximadamente quase a população do Brasil. Metade cristão, metade muçulmano. Mas o milagre de Deus está ali. Perseguição e a igreja crescendo. O século XXI é época também de perseguição. Paulo diz a Timóteo: quantas aflições e perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. No Salmo 34, 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Meu irmão, você está passando uma aflição de enfermidade. Deus não está ausente. Deus está presente. No Salmo 91, 15, estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e glorificarei. Estarei com ele fora da angústia? Não, na angústia. Jesus, o quarto homem, estava na fogueira.
Aleluia! No tempo de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego, naquela prova terrível de não se dobrar a Nabucodonosor, ao rei. Se alguém padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifica a Deus nessa parte. Tem-se dito que a alma que se perde seria melhor não ter nascido. Há uma parte nos evangelhos que Jesus fala disso. Aqui no verso 17, já é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se primeiro começa por nós, devemos ser zelosos. Por quê? Lá em Tito 2,14, Jesus nos remiu de toda iniquidade e fez para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Todo cuidado é pouco na área espiritual. É como comprar ovo. Certa vez fui fazer uma visita com um obreiro para uma senhora idosa e ele disse assim: a vida espiritual é como comprar ovo. Você toma todo cuidado com aquele embrulho, com aquele pacote. E quantas vezes nós falhamos? Vai comprar uma dúzia, meia dúzia de ovos e vem um rachado, falta de cuidado. Já aconteceu comigo, com muitos de nós. A vida espiritual se perde com facilidade. Então, haverá um julgamento para aqueles que conhecem a palavra de Deus. Conhecer, ter uma noção da palavra de Deus é muito importante, mas é muita responsabilidade. Porque a Bíblia diz: justo, somente o justo, com dificuldade se salva. Por exemplo, o exercício da oração. A dificuldade de remir o tempo para orar. A dificuldade de remir o tempo para o que é mais importante. A dificuldade que temos no tempo. Saber remir o tempo é prova de sabedoria. Mas isso vem do Espírito Santo em nossa vida particular, no trabalho, em casa, em qualquer situação, em qualquer lugar. O crente tem que se preocupar com isso. Não é aquele pensamento, tanto faz ir na igreja como no ir. Tanto faz orar, tanto faz ler a Bíblia como não ler. Há muitos que se dizem cristãos e pensam assim. Isso é um relaxamento espiritual. Aqui diz: e se o justo com dificuldade se salva? Ou seja, quem nos salvou foi Jesus. Agora, estamos sendo salvos do poder do pecado cada dia. Mas é com dificuldade. Não é fácil ser um cristão. É fácil ser um religioso. É fácil ser um extremista. É fácil ser um legalista. Mas é difícil ser um cristão.
A primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia é em Atos 11, 26, que diz que em Antioquia, naquela cidade onde Paulo e Barnabé estavam fazendo missão, ensinaram muita gente durante um ano, e pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. De tanto as palavras de Cristo e a vida de Cristo influenciava eles, todos começaram a chamar de cristãos. Cristão ligado a Cristo, comparado a Cristo, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo. Cristão. Martinho Lutero dizia: todo servo de Deus deve ser um pequeno Cristo. Se alguém padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Não devolver o mal pelo mal. Quero contar aqui uma pequena ilustração. Há muitos crentes perseguidos por vizinhos, por parentes. Aconteceu um caso assim. Um homem odiava o seu vizinho crente e sempre jogava coisas no seu quintal para aborrecê-lo. Lixo, ovo podre, só coisas que não prestavam para tirar o crente do sério. E o crente devolvia com rosas, com flores. A Bíblia diz: vence o mal com o bem. Versículo 15: nenhum de vós se padeça como ladrão ou malfeitor. O cristão também precisa ser honesto, honestidade, fidelidade, fiel. Essa palavra fiel é muito profunda. Paulo diz aos Coríntios: que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem Cristo com Belial? Que tem a ver o fiel com o infiel? Aqui no versículo 18, 1 Pedro 4,18, se o justo apenas com dificuldade se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Quando a Bíblia fala pecador, é aquele que vive na prática do pecado. O ímpio na prática da impiedade, mas o ímpio está mais voltado ao rebelde, aquele que conhece a verdade. Não conhece, diz que conhece, mas vive na impiedade. O pecador é aquele que vive na prática do pecado. Aquele texto, Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Texto muito comum na Bíblia, muito conhecido. Esse texto significa o seguinte: quando nós praticávamos pecados, que não podem nem se falar aqui, vivíamos segundo o curso deste mundo, Jesus já nos amava. Quando nós vivíamos na prática do pecado, Deus prova o seu amor para conosco, com que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda praticantes do pecado. Mas não somos mais. Antes éramos trevas, agora somos luz no Senhor. Isso está em Efésios 5,8. Antes de passar pela aflição, andava errado, mas agora
guardo a sua palavra. Salmo 119, 67. Mas, na linguagem paulina, na linguagem do apóstolo Paulo, sempre aparece nas epístolas essa expressão: antes e agora e depois. Agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo, para quem vive em Cristo. Gálatas 5,16. Vivei no Espírito e jamais ou nunca, cumprireis a concupiscência da carne. Vivei no Espírito. Isso é fé viva. Considerai morto para o pecado. Nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Romanos 6,2. Como devemos viver? Longe do pecado, para que a graça possa fluir mais em nossa vida. Quando o crente já não sente culpa de uma mentirinha, como o crente está que nem no tempo do profeta Malaquias, nada faz mal, nada faz mal, nada faz mal. Isso não tem importância. Isso não é pecado. Nós, como crentes, devemos pedir em oração e nos momentos de nossa meditação, pedir para Deus o sentimento, como é que está o nosso termômetro espiritual. Porque para muitos, aquilo que era pecado já não é mais. Mas a lei de Deus não mudou, e Deus não mudou, né? O pecado é sempre pecado. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que chamam o bem de mal, o mal de bem, o amargo de doce, o doce de amargo. Ai daqueles. Mas quando Isaías teve aquela visão, a sua chamada para o ministério de profeta, Isaías disse: ai de mim, que vou perecendo. Esse vou perecendo é aqueles que não estão em Cristo. Cada dia vão perecendo. Os dias, amanhã vai melhorar, depois vai melhorar. Não, quem não tem Cristo não vai melhorar. Por quê? Porque Paulo diz em Coríntios 1,18, a palavra da cruz é loucura para os que vão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Você está sendo livre do poder do pecado. Você não está perecendo no pecado. O pecado é sinônimo de corrupção. O pecado corrompe o espírito, a alma, a mente, o corpo, as emoções. O pecado corrompe. É o velho homem. Despojai-vos do velho homem, diz Paulo, com seus feitos. Aquele que minta, não minta mais. Aquele que roube, não roube mais. Antes trabalhe para ter com que ajudar também o necessitado. Dominar a ira, a amargura, a gritaria, seja tirada do vosso meio toda malícia. O crente tem que tomar cuidado com malícia.
um homem espiritual não pode ser um homem malicioso. Porque o próprio Pedro, nessa mesma carta, veja bem, o próprio Pedro, que está falando para o cristão ser exemplo, nessa carta, no capítulo 2, versículo 1, Pedro diz assim: tem que deixar certas coisas para desejar outras coisas. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele possam crescer, se é que já provasses que o Senhor é benigno. O crente provou a bondade de Deus, a sua benignidade. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quando começamos a escutar o Evangelho, começamos a ter mais imaginação, sentimento espiritual. Eu, por exemplo, eu nunca pensei em Deus assim, como Criador, como Santo, aquele que é o dono da minha respiração. Ele criou as árvores, o mar. Essa sensibilidade espiritual, essa noção de fé em Deus, a gente não tinha isso antes de ouvir o Evangelho. Ninguém tinha. Ninguém tem. Ninguém se preocupa com isso. Mas nós, agora que ouvimos, temos que ter o cuidado de não relaxar a área espiritual, que é tão difícil cultivar. Por isso que diz aqui, voltando ao texto, 1 Pedro 4,18, e se o justo com dificuldade se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então é com muita dificuldade. Isso tem que ser ensinado, porque muitas pessoas que não têm o discipulado, esse ensino, eles aceitam Jesus assim como uma emoção, depois é uma coisa passageira, não é duradoura, não é progressiva. Por isso é importante a palavra de Deus ensinada, porque a pessoa vai assimilando melhor e poderá um dia, ou a curto, a médio, a longo prazo, explicar a sua fé. O próprio Pedro, nessa mesma carta, ele fala no capítulo 3, versículo 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, Pedro tem essa preocupação com os crentes, com seus leitores, que eles santifiquem, sejam santos do íntimo, do coração, e sejam preparados para responder com mansidão e temor. Eu estava evangelizando, parece que foi sexta, na porta de uma subsede em São Vicente, na cidade náutica. Aí um homem de bengala andando, fui dar um folheto para ele. Eu já sou crente de outra denominação, ali na Vila Margarida. Começamos a conversar, e justamente o assunto que eu ia falar, sobre o temor, ele na conversa, poucos minutos, ele falou assim: olha, como é seu nome? Augusto. Vou falar uma coisa para você, Augusto. Se o homem perder isso que eu vou falar, ele perdeu tudo. O que é? O temor a Deus. Se ele perder isso, ele não vive mais. E é mesmo, né? Olha o que Pedro fala. Responder com mansidão e temor a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vós.
né? Preparado para responder. Ensinar através de perguntas. Jesus usava esse método. Os profetas também, os apóstolos. Quem dizem os homens que eu sou? Ele perguntou para os apóstolos. Tu deve ser um dos profetas, Elias ou Jeremias. Disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado tu, Simão Barjonas. Não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai que está nos céus. Então, as pessoas do mundo, aqueles que já um dia entraram numa igreja e não deu fruto, precisam ouvir mais. Enquanto estão respirando, o relaxamento espiritual leva ao desvio. O desvio leva à perca do temor a Deus. Fica um conhecimento só na mente. Conhecimento na mente não resolve. Sem o temor no coração. Sem a graça. Ninguém se prive da graça de Deus, achando que a amargura domine o coração e por ela muitos se contaminem. Então, é muito fácil perder a graça, perder a presença de Deus, perder a unção, perder o ânimo, perder a vida. Então, se apenas o justo com dificuldade se salva. E falar em justo é aquele que pratica a justiça, né? Estava meditando no capítulo 21 de Provérbio, quero citar aqui. Provérbio 21:3. Fazer justiça é melhor do que oferecer sacrifícios. Provérbio 21:7. A rapina dos ímpios virão a destruí-los, porque eles recusam praticar justiça. Provérbio 21:7. A rapina dos ímpios virão a destruí-los, porque eles recusam praticar a justiça. Provérbio 21:15. Tudo no capítulo 21 de Provérbio. Provérbio 21:15. Praticar justiça é alegria para o justo. Quando você faz o certo, você fica alegre na fé, porque a sua consciência mantém boa. Não podemos corromper a nossa consciência. Vamos ver mais um texto aqui do Provérbio 21, versículo 8. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Então, o caminho tortuoso e o caminho reto. O caminho do homem perverso é tortuoso e o caminho do homem puro é reto. A palavra de Deus tanto é pura como é reta. Por exemplo, Provérbio 30, verso 5 diz assim: toda a palavra de Deus é pura. Ela é tão pura, que o salmista amava. Salmo 119, 140. A tua palavra é tão pura que o teu servo a ama. E a palavra também é reta. Salmo 33, 4. Toda a palavra de Deus é reta. Então, essas virtudes que o justo tem que ter, retidão, pureza, santidade, isso deve ser cultivado. Não assim religiosamente. Sabe, irmãos, o segredo
é o maior problema que a gente tem, vou falar, é o tempo. Tempo de mergulhar na palavra e tempo de mergulhar na oração e no jejum. Aquele momento, aquele dia que você tira para isso. Aquele meio-dia que você tira para isso. Aquelas 1h30 que você tira para isso. Meia hora de oração, meia hora de leitura com meditação. O Espírito Santo vai trabalhando nesses tempos assim, de devocional. Vai nos lapidando, colocando fruto em nossa alma. O salmista tinha tanta preocupação com isso, que ele diz no Salmo 86, 2. Salmo 86, 2, o salmista está tão preocupado que ele diz assim: alegra a alma do teu servo. Salmo 86, 4. Alegra a alma do teu servo. Ele estava triste, né? Alegra a alma do teu servo. E no verso 2, guarda a minha alma, pois sou santo. Olha aí. Quer ficar com esse texto, irmão? Para a memória no dia? Irmãos e ouvintes, líderes, fica com esse texto para hoje, de tudo que eu falei. Salmo 86, 2, uma oração. Guarda minha alma, pois sou santo. O que a gente entende disso? Um santo triste. Olha aqui no mesmo salmo. Alegra a alma do teu servo. Ele era santo, mas as dificuldades, os problemas estavam começando a entristecer. Então ele pediu alegria. Alegra a alma do teu servo, pois a ti levanto minha alma. Levantar minha alma significa se humilhar, né? Mas ele se preocupa, guarda minha alma, pois sou santo. Ele era santo, mas para permanecer santo, tinha que clamar. Para permanecer santo, precisa da palavra que santifica. Ninguém permanece santo de si mesmo. Por mais espiritual que você seja, se não tomar cuidado, vai esfriar. Pode entrar o desânimo. Primeiro vem o abatimento das pressões, da dificuldade. E se você bobear, vem o desânimo. Paulo diz assim: abatido, mas não destruído. Perplexos, mas não desanimados. Paulo sempre animado pelo Espírito Santo, mas abatido com os problemas. Abatido, mas não destruído. Eu li aqui um provérbio que o ímpio está destruído, mas o crente não. O diabo veio matar, roubar, abater crente e destruir incrédulos. Olha aqui. Vamos repetir de novo o provérbio 21? Versículo 7. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los. Cuidado com o pensamento ímpio, que o crente às vezes pode ter. Virá destruí-lo. Por eles recusam praticar justiça. O apóstolo João diz assim: quem pratica justiça é justo. Então, nós devemos se preocupar em praticar o que é bom. O salmista diz assim, como 38, 20. Ele diz assim, que quando faziam mal para ele sempre seguia o que era bom. Salmo 38, 20. Os que dão mal pelo bem são meus adversários. Ele fazia o bem e recebia o mal. Os que dão mal pelo bem são meus adversários. Porque, anota esse salmo se você quiser,
38, 20. Porque eu sigo o que é bom. João, na sua terceira epístola, versículo 11, diz assim: não sigas o mal, mas sigas o bem. Está na terceira epístola de João. E finalizando essa palavra, na terceira epístola de João, quando ele orienta líderes de igreja, censura um líder que andava assim tortuosamente, mas nos incentiva a seguir o que é bom. 3 João, versículo 11. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Então o crente, cristão, tem que tomar cuidado com a rapina, o pensamento ímpio, que pode levar ao fracasso espiritual, à destruição. O inimigo veio roubar, matar e destruir. Ele quer matar a fé, destruir nossa esperança, destruir o amor, esfriar o amor. Tudo é obra dele. E nós só vencemos com armas espirituais, né? A palavra de Deus enxertada em nós sempre. Mente, coração, mente, coração, mente, coração, mente, coração, mente, coração. Contínuo. Tem que estar sempre lembrando o jejum e momentos de oração que devemos cultivar. Oremos. Senhor, o apóstolo Pedro, do primeiro século, era um dos líderes da igreja em Jerusalém. E a tua palavra se estende de geração em geração. Tem conselhos, orientação e vida para todos que lê e observa. Senhor, fortalece-nos de tal maneira que venhamos caminhar no teu caminho e não no caminho largo que conduz à perdição. Nos ajuda, Senhor, ter uma alma alegre, porque o salmista também pediu: alegra minha alma. Senhor, alegra a nossa fé, apesar de dificuldades, apesar de situações, apesar dos acontecimentos, dá-nos uma fé mais alegre, que através do louvor constante, diário, e a tua palavra no nosso coração com louvor, possamos vencer todas as coisas, em nome de Jesus. Amém.